E agora um cara muito fora da curva. Conheço esse cara aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês. Já se vão 2 anos. 2 anos. Entendeu? Parece jogador profissional caro. Porque foi difícil trazê-lo aqui no programa, hein? Foi difícil convencer o pai dele, a mãe. Foi difícil. Mas a gente sabia que um dia vinha. Já apresentei o trabalho desse cara 2 vezes e onde ele apresenta todo mundo fica encantado. Tem 12 anos. 12 anos, tá. Estuda no Legacy School Ilha do Governador. Esse cara chegou aqui no estúdio no meio do ano. Eu sabia que ele tinha 250 jogos no Scratch. Aí chegou aqui pra mim, 6 meses depois, encontrei com ele e falou assim: e aí, Beja? O nome dele é Benjamin, vocês vão conhecê-lo. Quantos jogos tu tem? Ah, sei lá, Hélio. Acho que eu tenho 300 agora. Galera, 12 anos. 12 anos. Isso não significa que viva jogando, que viva sem fazer outras coisas na vida, que não seja, que fique só jogando ou algo similar. Não, estuda, se desenvolve, mas que vem trazer para vocês aqui numa conversa comigo a possibilidade de fazer dos jogos, dos games, uma possibilidade super interessante e positiva que pode ajudar no processo de ensino e aprendizagem. Queria que vocês conhecessem aqui Benjamin, que eu aqui muito carinhosamente já chamo ele de Beja. Olha o sorrisinho dele. Garoto de 12 anos, estudante, como eu falei, da escola lá na Ilha do Governador. Um cara altamente talentoso em tecnologia da informação e programação. Olha a responsabilidade que eu tô te entregando. Um cara que ainda não sorriu para mim, mas porque ele é muito reservado, é tímido, é introspectivo. Tô dizendo tudo que tu é. Tu que tem que dizer o contrário para mim. Já mostrou o dente, já era. Já não é mais isso tudo. O que eu quero nesse momento de você, Beja? Me fala quem é o Benjamin. Bom, olá, senhor Hélio. Olá, telespectadores. Então, meu nome é Benjamin Pacheco Ribeiro, tenho 12 anos, estudo na Legacy School da Ilha do Governador. E apesar de eu ser muito bom no Scratch, não foi só no Scratch que eu já fui um prodígio. Lá na época que eu era do primeiro ano, eu também era muito bom no RoboGarden, que era uma plataforma bem conhecida na escola que eu estudava no primeiro ano. Só que hoje em dia eu foco mais no Scratch. Em 2 anos que eu tive acesso a essa plataforma, eu já fiz 300 projetos diferentes. Bom, não é tudo jogo. Eu também já fiz outras coisas, como animações e também outras coisas. E me diz uma coisa, Benjamin. Em 2 anos, 300 projetos nessa plataforma. Como é que isso te ajuda na escola? Todo mundo que está ali quer te escutar. Todo mundo quer saber assim, pô, que legal. Gostei de você também se incorporar a ideia de que tu é um cara prodígio, né? Que não é fácil não. Mas como é que isso te ajuda no teu dia a dia na escola? Fala para esse povo aí. Então, o Scratch, além dele me trazer a um mundo que eu não conhecia na programação, também me fez acreditar que sempre existe barreiras que podem ser quebradas pela tecnologia. Desde a tecnologia mais simples até tecnologias muito boas.
Galera, 12 anos, olha a linguagem. Ela chega pra mim e diz que quebrou barreiras, desde as coisas, ela te ajuda desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Quando tu olha pro que tu faz hoje, tu acha que tu vai parar onde com isso? Olha, eu ainda não tenho muita certeza se o meu talento, não vou falar não porque isso é demais, eu não sei se isso vai me levar em algum lugar no futuro. Eu não sei exatamente se eu vou querer ser um programador, lidar com coisas mais avançadas, ou se eu só quero ser um Scratcher mesmo. Por que dessa dúvida? Porque existem várias coisas que eu gosto e é difícil decidir, sabe? Tá muito cedo? Tu acha que tá muito cedo? Eu tô fazendo uma pergunta pra quem só tem 12 anos. Tá cedo? Olha, eu acho que com 12 anos, eu acho que normalmente muita gente já decide o que quer ser quando crescer, sabe? Essa não é uma preocupação que tá dada pra você hoje, então. Eu não me preocupo muito com o que eu vou ser quando crescer. Eu gosto demais de me focar no presente mesmo. E o presente hoje é ser um dos maiores desenvolvedores de projetos no Scratch, né? Porque com 300 você deve estar entre um dos maiores entre um dos maiores, assim, das maiores pessoas que produziram no âmbito dessa plataforma. Imagina, 300 jogos em 2 anos é uma quantidade grandiosa, tu não acha isso? Então, você tem razão. 300 projetos em 2 anos é uma quantidade impressionante. Mas sobre eu ser um bom Scratch, eu diria isso em ser na categoria de menores de 18, porque eu sempre vejo projetos com coisas muito impressionantes, coisas muito complexas, sabe? E quando você olha disso numa categoria de menos de 18, tu tá entre os caras que tem um estágio bastante avançado na produção do Scratch. Exatamente. E na escola? Muita gente olha pro Benjamin lá e diz assim, qual é a tua novidade hoje? O que tu produziu esse mês? A galera fica te perturbando lá, tipo, te chamando para refletir sobre isso. Como é que é esse negócio? Então, apesar de na escola eu ser bem famoso pelos meus projetos, isso não é uma coisa que chama muita atenção dos colegas. Bom, nas aulas de tecnologia da minha escola, eu não sou muito em fazer projeto em equipe, que é uma coisa que costuma acontecer muito. Eu sou muito ruim em trabalhar em equipe quando se trata do Scratch. Nos outros projetos já é mais tranquilo, mas em relação ao Scratch, não. Hã? Em relação aos outros projetos que não sejam de programação, você tem mais facilidade de lidar com as pessoas, de trabalhar em equipe, ou é um perfil muito teu, assim, de lidar com as coisas de forma mais isolada? Trabalhos em grupo na escola que não se focam na programação e sim em outras coisas, eu lido de boa. Lidar de boa com isso, né? Quais são os projetos mais avançados que você já produziu em relação ao Scratch? Então, eu trouxe no meu computador vários projetos para apresentar. Eu trouxe aqui uns 5 e cada um deles mostrou um pouco da minha trajetória no Scratch. Mas antes eu queria falar sobre outra coisa. Então manda, é contigo mesmo. É sobre como eu conheci o Scratch. Como? Uma história um pouco peculiar. Bom, isso aconteceu há 2 anos atrás. Antes de eu conhecer o Scratch, eu adorava as aulas de tecnologia na escola que eu estudava, que foi no 4º ano. Naquela época eu estudava no Coque by Pearson. E eu gostava muito das aulas de tecnologia. E no COIC, diferente de algumas outras escolas, ele tinha o seu próprio livro das aulas de tecnologia. E eu gostava muito de ver o que a gente aprenderia a seguir.
Foi então que, revirando as páginas do livro, apareceu a grande página que falava sobre o Scratch. E um dia eu perguntei sobre a professora sobre isso e ela não me falou muita coisa, porque no quarto ano a gente não tinha usado Scratch. Bom, eu não sei porquê, mas deve ter algum motivo. Então, eu fiquei muito interessado no Scratch e eu pedi pro meu pai para criar uma conta para eu começar a produzir meus próprios projetos. No início, eu não comecei a produzir jogos. Meu primeiro projeto, ele só pegou 2 blocos. Um bloco para detectar quando a tecla de espaço fosse pressionada e o segundo era para tocar uma musiquinha que eu mesmo tinha gravado. Entendi. E me diz uma coisa. Quanto tempo você conhece o Scratch? Há quanto tempo? Olha, aproximadamente uns 2 anos e meio. Aproximadamente. Eu não lembro muito bem. 2 anos e meio. E é nesse período que você tem, então, os 300 projetos. Exatamente. Onde é que tu pensa parar? Quantos projetos tu faz em média por ano? Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil. Eu diria que entre 100 e 150, eu diria. Se você tivesse... Eu não tenho uma média padronizada, sabe? E hoje você é capaz de falar sobre todos os projetos, caso te perguntem sobre cada um, ou você esteja expondo cada um deles. Olha, eu acho que eu conseguiria explicar tranquilo. Tranquilo. Já fez algum projeto que te pediram, ou todos saem da tua criação, da tua motivação? Por exemplo, você andou com uns amigos, os caras falaram alguma coisa contigo, vamos tocar um projeto assim, você vai lá e cria. Não, todos você cria a partir daquilo que tu pensou, que tu imaginou. Como é que é isso? Então, os alunos da minha turma não pedem simplesmente para eu fazer um projeto. Geralmente, uma coisa que eu mais costumo fazer no Scratch é jogo de plataforma. É uma das coisas que eu mais costumo fazer. Se sente bem fazendo? É uma fórmula que eu tenho guardada na cabeça. E utiliza ela para todos os... E você só muda... Você tem a fórmula e você só muda só a estrutura para poder gerar um projeto novo. Antes, meus jogos de plataforma, eu não tinha uma fórmula fixa para fazer eles. E agora? Então, agora eu já sei fazer muito bem jogos de plataforma. Se tiver algum problema, eu tento resolver. E quando não resolve, recorre a quem? Papai? Então, sem querer ofender o meu pai, ele não é uma pessoa muito ligada no Scratch. Ele é mais focado no trabalho dele. Entendi. Mas, uma vez, ele já conseguiu me impulsionar até uns limites. Ele já me encorajou a fazer uma coisa que eu pensei que eu não conseguia fazer. Então esse suporte é importante, né? Mas tu usa muito, pouco ou mais ou menos? O Scratch? Não, o suporte do teu pai. Então, eu não uso muito. Não usa muito? Então, eu não uso muito meu pai como suporte. Entendi. Bom, mas ele é um exímio programador no trabalho dele. Um exímio programador. Então vou chamar ele aqui. Senta aí, Jonathan. Vamos conversar. Bora. Já tive com Benjamin, Jonathan e a esposa também. Espero que ela esteja bem. Tá ótimo. Tá ótimo, que legal. Jonathan,
olhando para esse cara aqui, teu filho, tu vê todos os dias, com essa desenvoltura de fala, com essa consciência do que faz. Quando tu olha para ele, o que te bate de orgulho de ter um filho com 12 anos com essa velocidade, com essa capacidade e clareza do que está fazendo? É um orgulho muito grande, né? Ele é muito aficionado com tecnologia e ele encontrou na programação um lugar onde ele consegue desenvolver muito a criatividade. E dada a minha experiência também com tecnologia, eu incentivo ele a seguir nesse caminho, porque ele consegue ganhar habilidade de resolução de problema, ele consegue melhorar e praticar a criatividade dele. Então, quando eu olho para ele com essa desenvoltura e esse interesse, eu incentivo, e obviamente que eu fico muito orgulhoso dele usar esse tempo que ele poderia estar fazendo outras coisas com a área de tecnologia. E assim, para nós pais, né, eu também sou pai, 2 filhos, hoje já estão todos crescidos e tal, mas nessa idade a gente ficava sempre olhando para uns caras desse tamanho aqui, falando assim, pô, como é que tá na escola? Porque o cara que tem uma desenvoltura dessa, quer dizer, com tantos jogos, com todos os bons adjetivos aqui que se tem em relação ao Benjamin, a gente fica sempre assim, e a escola, e o regular, sabe? E o português, o inglês, a matemática. Como é que vocês identificam se essa perspectiva, como essa perspectiva tecnológica o ajuda no desenvolvimento do conteúdo básico que está lá descrito nas aulas que ele precisa ter? Bom, como até comentei, principalmente na criatividade e nas estratégias de você resolver um problema muito grande. Ele até citou um caso bem interessante, ele estava construindo um projeto e desse projeto ele falou, poxa, eu queria fazer isso. E ele falou, mas eu não estou conseguindo. Né? E eu, como conheço programação, né, essa é a minha profissão, eu falei para ele, olha, tenta esse caminho e minutos depois ele volta a conseguir resolver o problema. Né? Então isso é muito legal, é muito interessante a gente ver essas coisas acontecendo. E as disciplinas, né, quando você precisa estudar ali a geografia, a história, você precisa ter um pouco dessa flexibilidade para poder lidar com elas. A gente em casa tenta equilibrar, obviamente que nessa idade, se deixar, ele vai ficar um tempo exagerado nessa atividade que às vezes é solitária, né? Como ele falou, esses projetos ele normalmente executa sozinho, então a gente vai tentando equilibrar, porque as disciplinas regulares elas são fundamentais, então a matemática, a história, a geografia, o português principalmente, né, são fundamentais para ele poder se desenvolver com uma amplitude na vida adulta dele, mas essa área de tecnologia ajuda ele a crescer em outras áreas, né? Principalmente nessa que eu disse, de como resolver um problema, né? De como ele abordar de forma diferente uma dificuldade. E ali, nos jogos que ele constrói, jogos de plataformas são uma das modalidades, mas tem vários caminhos que ele precisa pensar para resolver determinados problemas e, dada a estrutura complexa dos programas, ele consegue se desafiar e ir além a cada vez mais. Cada vez mais ele constrói jogos e atividades mais complexas e ele vai, obviamente, se refinando e se aprimorando nessas ferramentas de resolução de problema. Então, vale super a pena juntarmos essas duas falas, tanto a do Benjamin quanto do Jonathan, para explicar uma coisa aqui para todos nós, entendeu? O quanto mais cedo a gente incluir tecnologia na educação, mais cedo nós vamos fomentar nessa juventude, nessas crianças, jovens e adolescentes, a possibilidade de construir habilidades que são essenciais para a vida e são essenciais numa vida totalmente tecnológica. Raciocínio lógico, trabalho em liderança, saber trabalhar em grupos, foco, entendeu? Ter a possibilidade de resolver problemas sem que isso lhe cause tanto estresse. Então, é saber lidar com dificuldades que estão dadas no cotidiano e você tem inteligência para saber lidar com isso. Usar a sua criatividade. Veja, numa limitação que Benjamin tinha, o pai apoiou, mas não foi desenvolver.
Minutos depois, ele, com base nisso, encontra. Tem aqui um caminho. Usou da informação, sabe lidar com a informação, gerou criatividade, resolveu um problema e seguiu em frente. Nem sempre será no mundo moderno, nem sempre será, marque isso. Sabe, a tua formação intelectual será a chave para que você possa ter sucesso na vida. A tecnologia tem mostrado isso para a gente. Ela mostra que se você tiver a capacidade de entender o problema alheio e traduzir isto numa solução, você pode estar dando um passo enorme, enorme, enorme para a humanidade. É disso que a gente está falando, entendeu? O impacto que isso possa ter na formação do Benjamin é que diante de um problema de português ele não para. Ele estimulou o cérebro dele, ele construiu comportamentalmente uma estratégia que diante das dificuldades da vida você constrói estratégias para gerar soluções. O que invariavelmente, quando você não é estimulado muito cedo a fazer isso, isso te causa problemas. Problemas que você paralisa diante da dificuldade. Por isso muitas pessoas param e outras seguem. Muitas pessoas vão dizer assim para você: isso não é para mim, não tenho cabeça para isso, não quero saber de problema. E aí você empaca. Quando você muito cedo está diante de desafios que te levam a construir alternativas para aquilo que muitas das vezes, numa atividade solitária, você pode construir, por vezes dialogando com quem você necessita, você também pode construir, você tem maior chance de futuro, você tem maior chance de sucesso no futuro. É disso que efetivamente a gente está dizendo que as tecnologias podem ajudar, entendeu? Como o Jonathan está falando aqui para a gente, quer dizer, não significa que ter 300 jogos ele parou a vida. Não, os pais sabem quanto tempo ele pode fazer isso ou aquilo. O que a gente tem que levar em consideração nos 300 jogos desenvolvidos pelo Benjamin é uma questão essencial. A capacidade criativa, o foco, o raciocínio lógico, a determinação, que são elementos chaves para o futuro. Por isso a gente tem que considerar a importância de estratégias como essa. É isso que está no debate, entendeu? É isso que para a gente mostra o quanto de importância tem nisso que nós estamos conversando aqui. Benjamin, a gente quer ver agora o que tu produziu. Então, quais são os 5 projetos que você trouxe pra gente? Então, como eu disse antes, cada um deles mostra a minha trajetória. Acho que eu não disse antes. Bom, cada um desses projetos mostra alguns passos da minha trajetória. Bom, primeiro eu vou mostrar o primeiro jogo que eu fiz ele na base de um tutorial. Esse é o Pong. Bom, esse jogo, diferente do tutorial, eu acabei botando meu próprio som. Ele tinha uns bugzinhos que eu achei melhor deixar, sabe? Bom, foi o teu primeiro projeto. Simplesmente você move o mouse e esse simplesmente é o barulho que eu gravei. Bom, bem, a cada 5 pontos você consegue mudar o cenário. Só que eu não consigo botar tantos cenários assim. E quando você bate, em vez de parar o jogo, simplesmente volta. E simplesmente tinha esse problema. Que era simplesmente uma forma de pontos. Bom, esse simplesmente foi meu primeiro jogo. Bem, esse próximo que eu vou mostrar, ele é basicamente o primeiro projeto que eu fiz sozinho, sem nenhum tutorial, só com os meus conhecimentos. Eu fiz lá na época de 2022, ano de Copa, e outra coisa que era famosa na época era o álbum da Copa. Bom, o projeto, ele é bem simples. Bom, eu basicamente fiz sozinho, e é como se fosse um joguinho culto. Aqui, ó, a gente aqui tem o álbum. Dá pra conseguir já as figurinhas. Só que a forma original era você simplesmente clicar no envelope e aí você abrir. E como dá pra ver, não dá pra abrir de novo. Aí você clicava
Aí você clicava nos botões de mais. Peraí, deixa eu abrir de novo. Aí você clicava nos botões de mais. E aí você completava o álbum. Que eu só consegui fazer o Brasil mesmo. Esse foi o primeiro que eu fiz sozinho. Bom, esse próximo foi na época que jogos de plataforma já eram muito bem a minha praia. E naquela época, na época que eu fiz esse jogo, eu era basicamente fascinado pelo McDonald's. E naquela época eu era também fascinado pelo McLanche Feliz, principalmente os seus comerciais. E esse jogo eu fiz baseado no antigo mascote do McDonald's, que era o Happy, que é igual a caixinha. Bom, esse é um dos vários jogos de plataforma que eu fiz. E eu vou mostrar em execução agora. Bom, basicamente era uma época que eu não sabia muito bem fazer animações. E eu também gostava de fazer meus próprios barulhos. Bom, ele tem alguns problemas, tipo, ele não consegue subir rampas. Bom, o único outro defeito dele é que é um pouquinho difícil. Bom, não dá pra ver, mas isso aqui na verdade é uma pequena lava que se tocar você morre. E aqui tem o lanche que quando você toca... Bom, esse é um dos projetos que eu mais tenho orgulho de ter feito. Bom, esse próximo foi antes de eu fazer esse, quando eu me interessava já em tentar fazer algo mais complexo. Bom, eu basicamente fiz como se fosse um computador. Aqui ó, carregando, e eu só consegui botar 2 jogos. Bom, naquela época eu ainda não conhecia muito bem os clones, então eu simplesmente peguei todos os sprites dos meus outros projetos que eu fiz e basicamente eu importei tudo. Não dá pra ver, aqui tem um monte de sprites, eu não sei se os telespectadores conseguem ver. Então aqui tá rodando, aí você clica aqui no ícone, carregando o jogo. E aqui temos um joguinho do Super Mario, que é bem simples, aliás. Bom, eu não botei inimigos. Bom, só que o problema é que quando acabava o jogo não voltava pro computador. Aí eu clico aqui e volto. E também tem esse outro joguinho, que era pra você ter que sempre ficar clicando. Você tinha que clicar enquanto ele passava por isso. Cada cor representava um ponto. Isso também foi em outra época que eu também gostava de Just Dance. E também, de vez em quando, aparecia o amarelo, que era o que dava mais pontos. Bom, só não quero entrar muito em detalhes. Bom, e esse é o projeto do computador. Bom, esse próximo projeto não é no Scratch, é bem em outro lugar. Mas ele foi feito no Scratch. Também teve uma época que eu tava descobrindo coisas novas sobre Scratch. Eu descobri várias façanhas que dava pra fazer de forma externa no Scratch. Eu descobri várias coisas incríveis. Bom, esse também é um jogo de plataforma. Eu aprendi a converter um projeto da forma do Scratch para simplesmente um projeto em HTML. Caramba! E esse projeto também tem outra coisa que eu vou mostrar. Bom, é basicamente o joguinho que era pra ser do filme do Mario. E ele também tem outras coisas, tipo... Eu adicionei aqui um menuzinho com algumas configurações que dá pra mudar, tipo, mudar a velocidade,
quanto tempo tem pra você, quantos frames tem pra você pular, a força do pulo, e isso aqui eu vou mostrar depois. Bom, basicamente, esse projeto tem uma das coisas mais revolucionárias que deve se ter visto no Scratch. Só que antes eu tenho que abrir aqui. Tá o som? Então, se ativar essa opção aqui em outro lugar, ativar essa mesma função, então vai aparecer uma coisa incrível. Olha só. Bom, o jogo não tinha muitas animações, porque como não havia nenhum jogo do filme do Mario, não tinha animações. Então eu peguei alguns cartazes na internet e cortei. Eu consegui pegar uma cena dele parado e uma dele parecendo que tava pulando. Bom, tem aqui moedas, vidas, plataforma. Essa bandeira aqui é um checkpoint. Essa moeda é pra você abrir essa porta. Tem o checkpoint. Bom, eu não queria muito mostrar o fim do jogo. Pera aí, eu vou reiniciar aqui os dois e vou mostrar uma das melhores funcionalidades dele. Se eu ativar essa função aqui nos dois, olha só, dá pra ver que o primeiro jogo aqui parece que tá normal. Mas quando eu ativo o segundo, aparece uma das melhores coisas. A funcionalidade online. Basicamente, se você ativar aquela opção, você tem a opção de se conectar com outros jogadores, ver outras pessoas jogando. E o online dele não é a melhor coisa. Bom, basicamente, é bem fluido. Acho que não é bem fluido. Bom, a latência do online... a latência do online é um pouquinho grande. Mas considerando que o online não afeta muito na jogabilidade, eu diria que, na minha opinião, esse, com certeza, é um dos melhores, é o meu melhor jogo que eu fiz com todos esses anos no Scratch. Bom, isso era tudo que eu tinha que apresentar sobre o projeto. Minha trajetória no Scratch foi muito longa e, ao mesmo tempo, muito boa. Bem, queria terminar te perguntando aqui. Primeiro pro teu pai, depois pra você. Tá bom. Perguntava pra ele o que é o futuro. Ele diz: eu tô focado no presente. Futuro, como diria no jargão popular, a Deus pertence. Mas, Jonathan, acho que aí tem um cara que segue os passos do pai. Ele gosta muito, tem muito interesse, tem a habilidade necessária, tem toda a capacidade e está desenvolvendo amplitude técnica para isso. Eu ficaria satisfeito dele seguir esses passos, tem muita oportunidade na área de tecnologia. Muita. Então, obviamente que ele vai pegar uma outra geração, né, falando de LLM, falando de inteligência artificial. O mundo que ele vai entrar vai ser outro. A tecnologia ela avança numa velocidade muito grande, mas é uma área muito boa, ele tem toda a capacidade e seria um orgulho ele seguir e trilhar essa jornada. Benjamin, deixa eu te perguntar aqui. Com 300 jogos, já tem quem use os teus jogos? Já tem quem já entre para Quem use meus jogos? Então, apesar do Scratch ser uma plataforma que é possível compartilhar os jogos, desses 300 projetos, simplesmente só 3 deles estão compartilhados. 2 são joguinhos simples do Super Mario. Aquele do Mario que eu mostrei antes, o dentro do computador, é um daqueles que está compartilhado. E eu também fiz uma pequena continuação, uma versãozinha estendida.
E o outro é um joguinho dos Padrinhos Mágicos, que é uma das minhas séries favoritas atualmente. Bem, conversei aqui com o Benjamin, aluno do Legacy School Ilha do Governador, e com o pai dele, que é o Jonathan, programador. Quero agradecer demais a presença de vocês, demais. Assim, acho que nessa pegada que a gente está tendo de mesclar professor, aluno, uma base mais teórica e intelectual, para a gente foi assim super importante tê-los aqui. E queria que o Benjamin fizesse a nossa palavra final do programa. Bom, antes de dar a palavra final, eu queria falar mais duas coisas. Primeiro, quando os meus projetos eram mostrados na Feira de Tecnologia, eles tinham um pequeno problema, que geralmente eu gostava de projetos com controles difíceis. E na maior parte desses jogos, eu usava as setinhas. E esse era um pequeno problema, porque além das setinhas serem muito pequenas, muita gente confundia a tecla, achava que essa era a tecla para cima, quando na verdade ela era o shift. E às vezes eu também gostava de juntar o WASD com as setinhas para formar um jogo. Em uma feira de tecnologia, eu mostrei o jogo dos Padrinhos Mágicos e ele usava o WASD e também usava as setinhas. E entre todas as pessoas que jogaram meu jogo, só 3 delas zeraram. 2 delas zeraram com controle, que conseguiram me emprestar. E só uma conseguiu zerar com teclado, que foi uma colega minha. E pra terminar, eu gostaria de mencionar algumas pessoas. A minha mãe, meu pai, que tá aqui do lado, a minha irmã, minha avó. Eles fizeram muito bem parte da minha vida. E minha turma, atualmente no 6º ano, bom, ela também fez parte de algumas das minhas conquistas. Bom, foi só na feira de tecnologia, apesar disso não parecer muito. Bom, eu agradeço muito você ter me convidado e foi uma honra participar desse podcast. Esses moleques não são fáceis, né, gente? Vamos combinar, né? Muito bom. Cara, é legal assim, né? Ver um jovem adolescente, né? 12 anos, assim, já desde muito cedo sabe que o pai é importante, a mãe, a avó, os irmãos, né? Assim, a humanidade precisa disso, né, cara? De gente que desde muito cedo reconheça a importância de todo mundo, que faz parte da sua vida. E quero dizer que pra mim foi uma honra te convidar aqui, cara. Eu já te acompanho há 2 anos, pelo menos, desde que você apresenta esses projetos. Acho que tu tem um futuro brilhante. Se tu não for um programador, tu vai ser um desenvolvedor de games. Acho que quem começa muito cedo fazendo tudo isso que você faz, desenvolvendo as habilidades que você está desenvolvendo, eu só quero chegar numa idade, poder dizer assim, tá vendo aquele cara ali? Aquele ali é o Benjamin. Entrevistei ele onde ele está hoje. Vai me encher de orgulho. É muito bom viver essas aventuras ao lado do meu pai, da minha mãe, da minha avó. E quase esqueci também de mencionar minha irmã Radassa. Ela também já se interessou no Scratch, mas ela não tem muito contato. Bom. Galera, é isso. Benjamin, obrigado, garoto.